Olá! Hoje nós vamos começar o estudo dos capítulos 7 a 9 do primeiro livro de Samuel. Versículo 1 do capítulo 7. Eleazar era um nome sacerdotal comum, e o verbo santificaram pode indicar a conexão levítica da família. Versículo 2 do capítulo 7. A arca do Senhor ficou em Quiriat-Jearim por 20 anos, o que parece que o povo de Israel demorou esse tanto de tempo para se voltar para o Senhor. Versículo 3 do capítulo 7. Provavelmente era o dia da expiação. Samuel enfatizou o princípio bíblico que se o povo de Deus espera ter dele proteção e libertação, deve primeiramente voltar-se para ele de todo o coração e rejeitar todas as formas de idolatria e de tolerância com o erro. Versículo 4 do capítulo 7. Como vimos antes, Baalins é o plural de Baal, deus falso dos cananeus, e Astarotes era o plural de Astarote, a falsa deusa da fertilidade e do amor profano. Versículo 5 do capítulo 7. Samuel teve um papel ativo na confirmação da rededicação de Israel a Deus. Mispa, ou Mispá, estava localizada a 11 quilômetros ao norte de Jerusalém. Versículo 6 do capítulo 7. Tiraram água e a derramaram perante o Senhor, parece uma alusão simbólica ao coração do povo sendo derramado como água perante o Senhor. Significa arrependimento e, juntamente com o jejum, o desejo de buscar a Deus com sinceridade. Dizer que Samuel julgou os israelitas em Mispá revela que ele estava agindo de maneira mais proeminente do que tinha feito anteriormente. Versículo 7 do capítulo 7. Os filisteus ouviram sobre a reunião de Israel em Mispa e entenderam tratar-se de uma preparação para a guerra, porque os senhores dos filisteus subiram contra Israel. Versículo 8 do capítulo 7. Aqui as funções de Samuel são as de intercessor e intermediário, enquanto a vitória é claramente a obra do Senhor. O pedido dos israelitas mostra confiança na liderança espiritual de Samuel. Versículo 9 do capítulo 7. Samuel atendeu o pedido do povo, oferecendo um cordeiro como holocausto, o que significava a renovação da dedicação ao Senhor, bem como suas orações em favor deles. Versículo 10 do capítulo 7. Dizer que trovejou o Senhor sobre os filisteus relembra dramaticamente as palavras que Ana proferira anteriormente em 1 Samuel 2, versículo 1. Os que contendem com o Senhor são quebrantados, dos céus troveja contra eles. Essas palavras de Ana foram imediatamente antecedidas por essa declaração dela. O homem não prevalece pela força. Ora, a força humana pesa pouco na balança quando o Senhor resolve agir. Versículos 11 e 12 do capítulo 7. A localização de Betcar é desconhecida. Samuel levanta uma pedra memorial com o nome de Ebenezer, que também significa pedra de socorro, não somente para comemorar a vitória, mas também como lembrete dos resultados diferentes trazidos pela presunção, por um lado, e pelo arrependimento, por outro. A localização de Sem também é desconhecida. Versículo 13 do capítulo 7. Os filisteus foram derrotados de modo convincente e não tentaram nenhum contra-ataque, mas isso não excluiu agressões filisteias no futuro. No decurso da vida de Samuel, Deus continuou a dar a Israel a vitória, embora as batalhas às vezes fossem intensas e violentas. Versículo 16 do capítulo 7. As cidades de Betel, Gilgal e Mispa ficavam no território de Benjamim. A localização de Betel é identificada com a atual Ramalá, ao norte de Jerusalém, e Gilgal estava situada no Vale do Jordão, perto de Jericó. Versículo 17 do capítulo 7. O fato de que Samuel tinha levantado um altar ao Senhor é mais uma indicação de que Siló havia sido destruída. Agora nós vamos estudar o capítulo 8. Versículos 1 a 13 do capítulo 8. Samuel nomeou seus filhos juízes na extremidade sul de Israel, mas eles não seguiram o bom exemplo do seu pai, pois procediam erradamente. Percebe-se que Samuel não lhes permitiu exercer o sacerdócio, e a Bíblia, neste caso, não culpa Samuel como culpou Eli. Versículo 5 do capítulo 8. Samuel estava com mais ou menos 57 anos quando disseram que ele estava ficando velho. O reinado fazia parte das promessas do pacto entre Deus e Abraão, a gente pode ver isso em Gênesis 17, versículo 6, e na bênção que Jacó proferiu sobre seus filhos, ele destinou a monarquia à tribo de Judá, e a gente pode ver isso em Gênesis 49, versículo 10.
Moisés previu o dia em que Israel ficaria descontente com o governo direto de Deus. Isso está em Deuteronômio 17, versículos 14 e 15, e em Deuteronômio 28, versículo 36. Ele previu que os israelitas pediriam um rei. Tal profecia cumpriu-se no incidente aqui registrado, quando Israel demandou um rei humano. Os israelitas pediram um rei humano para que fossem como todas as outras nações. Criam erroneamente que a razão das suas aflições e derrotas vinham da incompetência do governo, quando na realidade o problema era o pecado deles. Versículo 6 do capítulo 8. Samuel provavelmente se desagradou do pedido deles porque parecia motivado por um desejo do povo de se conformarem ao padrão de outras nações. No entanto, ele orou pela resposta do Senhor. Versículo 7 do capítulo 8. Deus considerou o pedido dos israelitas como eles rejeitando como seu rei e como sua precipitação em pôr em jogo sua missão de povo especial de Deus. Até a época de Samuel, o governo de Deus foi uma teocracia, isto é, o próprio Deus governava Israel como seu rei. Deus governava através da orientação direta, da revelação especial, da palavra escrita e por intermédio de dirigentes escolhidos e ungidos. Quando Israel pediu um governo monárquico, seus reis passaram a assumir o cargo por sucessão hereditária e não pela escolha direta de Deus. Surgiram como resultado reinados iníquos e imorais, prejudicando o senhorio de Deus sobre o povo. No final da história, Deus voltará a assumir o governo direto do seu povo por intermédio de Jesus Cristo e o seu reino não terá fim. Versículo 8 do capítulo 8. O fato de Israel rejeitar a liderança de Samuel era a consequência lógica de Israel vir rejeitando há séculos a liderança de Deus. Eles não queriam que Deus os governasse e por isso não queriam que o servo de Deus os governasse. Versículo 9 do capítulo 8. Explicar a conduta do rei denota o desafio de contar o alto custo que a monarquia traria ao povo. Versículo 10 do capítulo 8. Pela segunda vez em 1 Samuel, um indivíduo é pedido. O indivíduo concedido como resposta ao primeiro pedido foi Samuel, e é Saul que será dado como resposta ao segundo pedido. Versículos 11 a 17 do capítulo 8. Os vizinhos cananeus de Israel, bem como muitos dos seus reis israelitas, foram culpados de práticas opressivas como as que são descritas nos versículos 11 a 17. O rei precisaria de exércitos, então ele recrutaria filhos e filhas para seus serviços, não as filhas para o exército, claro. As exigências do rei tirariam daquilo que pertence ao Senhor ou criariam um novo fardo de impostos para os seus súditos. Ou seja, o direito do rei valeria por uma verdadeira escravidão, enquanto o juizado, como era no momento, estava isento de qualquer ônus financeiro para o povo. Versículo 18 do capítulo 8. A julgar pelas consequências, rejeitar o Senhor em favor de um rei humano é o equivalente moral e religioso de abandonar o Senhor a fim de servir aos outros deuses. Versículo 19 do capítulo 8. O povo se recusava a obedecer. Tinham escutado as palavras de Samuel, mas não quiseram dar atenção a elas, pois estavam determinados a ter um rei. Versículo 20 do capítulo 8. A expectativa que o povo tinha de seu líder era muito imponente. Eles pensavam que um rei faria tudo por eles. Eles viam o potencial benéfico, o potencial benefício, mas não tinham calculado o custo. Versículos 21 e 22 do capítulo 8. Embora não fosse da vontade de Deus dar a Israel um rei nessa ocasião, ele não deixou de fazê-lo. Deus permitiu o estabelecimento de um rei e o governo monárquico, apesar dos seus problemas e infortúnios que surgiriam para evidenciar a necessidade do reino perfeito de Deus e assim prenunciar Jesus Cristo como Rei dos Reis. Também para ensinar ao seu povo que nenhum tipo de governo no mundo inteiro solucionaria seus problemas, nem garantiria paz e segurança enquanto houver pecadores aqui. Somente no novo céu e na nova terra é que reinará a justiça e a perfeita paz e felicidade serão a porção de todos. Agora nós vamos estudar o capítulo 9. Versículos 1 e 2 do capítulo 9. O pai de Saul, que é o personagem principal do capítulo, é apresentado com referências genealógicas suficientes para sugerir que era um homem de posição. Já Saul é apresentado como alguém de estatura física e aparência impressionante. Versículo 3 do capítulo 9.
É interessante notar que Saul é apresentado como alguém que ia cuidar das jumentas, animais conhecidos como teimosos. E o contraste com Davi, que quando é apresentado, ele foi apresentado como alguém cuidando de ovelhas, que são animais obedientes. Versículo 4 do capítulo 9. Saul atravessou várias regiões buscando as jumentas por vários dias, o que deu ao povo a oportunidade de reparar no seu físico impressionante. Versículos 5 e 6 do capítulo 9. Zuf estava situada a cerca de 8 quilômetros de Gibeá, cidade de Saul. O homem de Deus era Samuel, embora o texto não deixe claro até o versículo 14. O servo de o servo de Saul descreveu Samuel como um homem honrado. Saul parece não ter consciência da presença e da reputação do homem de Deus. Versículos 7 e 8 do capítulo 9. Era costume não se apresentar diante de um superior ou mesmo de um igual sem levar presente. Porém, Saul parece ignorar que um profeta verdadeiro não aceitaria pagamento. Versículo 9 do capítulo 9. Com o ministério de Samuel, recomeçou o uso da palavra profeta, mas o povo ainda se apegava à palavra vidente. Versículo 11 do capítulo 9. Os costumes sociais restringiam a quantidade de contato público entre homens e mulheres. Contudo, esse tipo de pergunta era adequada. O encontro com as servas tirando água sugere uma ocasião no final da tarde ou perto de anoitecer. Versículos 12 e 13 do capítulo 9. Como houve a perda do santuário em Siló, Samuel faria o sacrifício em um lugar alto, que poderia bem ser o altar que ele erigiu na cidade, como vimos em 1 Samuel 7, versículo 17. As servas disseram para Saul se apressar, porque seria interessante falar com Samuel antes que ele começasse o sacrifício e as bênçãos. Versículos 15 e 16 do capítulo 9. A unção representava a separação de uma pessoa para um serviço designado por Deus, especialmente reis, sacerdotes e profetas. A tarefa de Saul, no contexto imediato, é libertar Israel dos filisteus. Versículo 18 do capítulo 9. O fato de que Saul não reconheceu Samuel é um indício perturbador da insensibilidade e descuido espirituais que caracterizam Versículo 18 do capítulo 9. O fato de que Saul não reconheceu Samuel é um indício perturbador da insensibilidade e descuido espirituais que caracterizarão Saul cada vez mais à medida que a narrativa progride. O versículo 19 do capítulo 9, sobe adiante de mim, era um modo de demonstrar honra e respeito. Saul desejava encontrar-se com Samuel apenas para ouvir sobre as jumentas, mas ouviria muito mais do que esperava. Versículo 20 do capítulo 9. As palavras escolhidas por Samuel sugerem que Saul era exatamente o tipo de rei que o povo desejava, segundo o que nós vimos no capítulo 8. Versículo 21 do capítulo 9. A menor das tribos de Israel descrevia bem a tribo de Benjamim, que ainda não havia se refeito do massacre ocorrido em Juízes 20 e ocupava um território pequeno. Versículo 22 do capítulo 9. Samuel respeitou a pessoa que Deus escolheu para ser um agente seu. O salão era provavelmente um espaço anexo ao altar para refeições sacrificiais. Versículos 23 e 24 do capítulo 9. Por ordem de Samuel, o cozinheiro tinha separado uma porção reservada para um convidado a quem Samuel indicaria. Lembremos que o Senhor tinha dito a Samuel que Saul chegaria. O tratamento dado a Saul ilustra não somente a mudança de sua condição social que acabara de ser elevada, mas também a previsão que Samuel, com a ajuda divina, fizera da sua chegada. Versículo 25 do capítulo 9. Presumivelmente, esta era a casa onde Samuel estava morando. O lugar alto era uma espécie de sacada nas casas. Era tipicamente plano e era um lugar onde as pessoas podiam desfrutar de uma refrescante brisa noturna. O assunto da conversa não é conhecido. A Septuaginta, ou seja, o Antigo Testamento em grego, acrescenta a este versículo as palavras: eles prepararam uma cama para Saul no terraço e ele dormiu. Versículo 26 do capítulo 9. Samuel ajudaria os seus hóspedes a seguirem viagem, provavelmente com uma bênção. Versículo 27 do capítulo 9. Enquanto os três caminhavam, Samuel revelou a Saul que tinha uma mensagem particular para ele. Talvez Saul esperasse algum tipo de despedida profética à luz das palavras de Samuel no versículo 19. Nós encerramos aqui o estudo dos capítulos 7 a 9 do
do livro de 1 Samuel.